Jornalista Roberto Marinho, ainda jovem, herdou do pai um jornal regional, O Globo do Rio de Janeiro. A empresa cresceu no seu comando e no início da década de 60 inaugurou a TV Globo, emissora que já nasceu grande, veio com força para monopolizar, inclusive de uma forma meio nebulosa, visto que o Brasil passava por uma transição política delicada. Desde então, a Globo se notabilizou por não ser de esquerda nem de direita. A Globo estava sempre ao lado do governo, do poder, e dele se beneficiava. Companhia comandada com mão de ferro por Roberto Marinho era sua menina dos olhos. Ele cuidava de cada detalhe. Com sua morte, herdeiros não compartilharam do mesmo amor e usaram a empresa para outros fins. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? 20 de junho de 2020, e aqui estou eu, às margens do rio que faz a divisa dos municípios de Tramandaí e Imbé, litoral gaúcho. Local escolhido para me esconder do vírus, o local do isolamento. E o assunto de hoje? Pois é, Rede Globo de televisão. A pergunta que está no ar: aonde mora de fato a família Marinho, os proprietários, os herdeiros do império de Roberto Marinho? No papel, a família Marinho não consta no contrato social. Existe o conselho que comanda a empresa. Na hierarquia desse conselho, Roberto Irineu Marinho está no topo. Seus dois irmãos vêm logo em seguida. O resto é apenas comandado. Ou seja, os Marinhos mandam, mas não tem nenhuma responsabilidade sobre dívidas ou pendências da companhia. Obrigado por prestigiar o Sofá de Pobre. Sua presença é muito importante para nós. Convido que assista o vídeo até o final e, se possível, comente-o. Queremos conhecer sua opinião diante da forma que encaramos e enxergamos o mundo. Consenso. Família Marinho, uma das maiores fortunas do país. No papel, uma realidade juridicamente legal, mas muito improvável. Valores das declarações de renda dos Marinhos impressionam. Números mencionados chegam a ser menores que o das declarações de seus funcionários. Oficialmente, são apenas executivos residentes nos Estados Unidos da América, contratados a preço de mercado para comandar a empresa e ficam na ponte aérea para exercer a função a eles outorgada. Notícias que chegam, ainda a serem apuradas, é que os Marinhos há muitos anos não moram mais no Brasil. Eles não têm absolutamente mais nada a ver com o Brasil, a não ser a ligação com a Globo. Nem a mansão de Roberto Marinho, a histórica, que foi palco de decisões importantes para o destino do Brasil e dos brasileiros, hoje está no nome de um dos herdeiros. E agora? Eles têm uma dívida extraordinária com a União. Já foram avisados que, se não pagarem, não terão o contrato de concessão renovado. Mas será que eles estão interessados em renovar? Uma coisa é certa, não há nenhum movimento para pagar a dívida, muito pelo contrário. E aí eu pergunto, mais uma vez,
o Brasil, o povo brasileiro, irá pagar pelo prejuízo? Nomes desconhecidos pelo grande público, mas importantes na cadeia elementar da companhia, se revezam na cadeira de diretor-geral. Poderíamos citar muitos, mas nenhum deles com o sobrenome Marinho. Sem dúvida alguma, o Laranjal não é pequeno. Tudo indica ser a história que se repete. Os bilionários ficam cada vez mais bilionários em transações no mínimo discutíveis, e é o povo que sua, que batalha, que acorda cedo para ganhar alguns trocados, que acaba pagando a conta. Bolsonaro chegou com a intenção de quebrar a engrenagem dessa fábrica de dinheiro. Bom nem falar muito, porque em guerra de gigante, pigmeu não entra. Mas eu não quero nem ver quando explodir toda essa lama. A guerra entre os lados irá até 2022, dá para ouvir os estrondos, e o resultado final só o tempo dirá. Em idade avançada, Dr. Roberto Marinho resolveu dar carta branca ao seu filho mais velho, Roberto Irineu Marinho. Dava-se início à megalomania só encontrada em herdeiros. Valores absurdos gastos no projeto faraônico do Projac, uma espécie de Hollywood tupiniquim. Não bastasse o esbanjar na zona oeste do Rio de Janeiro, veio a compra lamentável da TV Monte Carlo em Mônaco. A embriaguez do sucesso, conviver com príncipes, milionários do mundo todo. Sem falar do devaneio de ver a programação Globo sendo transmitida para a Europa. O socorro veio do governo Lula. Milhões investidos na empresa via BNDES e patrocínios de companhias estatais. Com a morte do patriarca, Roberto Irineu Marinho e irmãos modificaram toda a estrutura administrativa da companhia. O objetivo era outro: transformar a empresa numa fonte de arrecadação inesgotável. Qualidade foi relegada a segundo plano. Em 2 décadas, a imagem da Globo, construída com muito trabalho pelo Dr. Roberto Marinho, simplesmente se deteriorou. Filhos delegaram poderes. A ordem era monopolizar, esmagar concorrência, faturar o máximo possível. Em nome da audiência, tudo vale. Com a carta branca, diretores de vida pessoal não muito ortodoxa começaram a colocar na tela o que consideravam certo. Teorias que confrontavam com o que acreditava a população brasileira. Modernosas, para não dizer promíscuas. Quanto maior o faturamento, que não era pouco, jorrava dinheiro de todos os lados, mais endividada a empresa parecia. Pagar dívida com a União, nem pensar. Bolsonaro entrou, secou a fonte e agora quer saber: para onde foi o dinheiro arrecadado pela empresa nas últimas décadas? E outra, quem são os responsáveis para pagar a dívida com a União? Com certeza, a família Marinho não é, pois pode ir lá olhar. Está lá, escrito. Eles são apenas modestos funcionários assalariados, com meia dúzia de imóveis no seu nome aqui no Brasil, e nem morar por aqui eles moram. Gestão Marinho, século XXI, se notabilizou em administrar apenas o fluxo de caixa, colocar a mão em cada centavo faturado, pagar apenas o essencial para manter a engrenagem funcionando e o restante do dinheiro